O levantamento do Jornal da Gazeta, edição das 10, mostra os bairros de São Paulo que tiveram mais roubos. Os roubos de veículos são tão frequentes no bairro que, infelizmente, não é difícil encontrar quem já foi vítima desse tipo de crime. Na zona leste da capital, a polícia descobriu um centro de distribuição de drogas que funcionava em um motel. Autoridades suíças vão enviar ao Brasil os extratos das contas que ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, mantinha no país. Libanês suspeito de ser o operador financeiro do Hezbollah foi preso hoje pela Polícia Federal Brasileira. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Neste domingo, o Mesa reúne os craques do Futebol Debate para analisar a briga pela liderança no Brasileirão. E o clima esquenta na Copa do Brasil. Confira a preparação dos times para o confronto que definirá os grandes finalistas da temporada. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brás Nico Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo. Representando Jundiaí e região, destinei 38 milhões a entidades e municípios. Miguel Haddad, 45,47 com Dória e Alckmin. O governo deve gastar menos com ele mesmo e investir mais em benefício das pessoas. Samuel Moreira, Federal 4580. Sou Tereza, mulher que disse não à corrupção e derrotou o Collor. Contra privilégios e a favor da escola em tempo integral, Tereza Collor, 4560. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11. Coronel Telhada, deputado estadual 11190. Trabalhei por 33 anos na Polícia Militar e comandei a rota. Continuarei trabalhando forte pela segurança de São Paulo e pela valorização do nosso funcionalismo. Coronel Telhada, deputado estadual 11190. Olá, sou o professor Kenny, agora candidato a deputado estadual por São Paulo. Um jeito diferente de fazer política. Professor Kenny 11.000. Hoje, Carol Nakamura e Márcio Killing são os entrevistados do Todo Seu. Estou te esperando, vem. Vou trabalhar para fortalecer os municípios, para que os recursos cheguem ao lugar certo e sejam usados de maneira correta. Vamos fiscalizar. Conto com seu apoio para denunciarmos os desmandos do governo. Vote Edna Macedo, 10456. Falta de saúde, emprego e segurança para as mulheres. Este problema eu vou enfrentar com coragem. Para deputada estadual, vote Luciana Pepe, 10300. Hoje eu não sei se chove lá fora, mas aqui dentro vai pingar. Sabe por quê? Leandro Dias explica pra gente como se faz uma boa cachaça. Vem conferir. Boa noite. Olá, boa noite. Caiu pela metade o número de mulheres com AIDS no estado de São Paulo na última década. O levantamento, que compara dados entre os anos de 2007 e 2016, mostra que, apesar dos avanços, a incidência aumentou entre idosas. Silvia é soropositiva há 24 anos.
A rotina de muitos cuidados com a saúde garantiu que ela não tivesse as manifestações mais graves da doença, como tumores e infecções. Eu tomo a minha medicação pela manhã, eu já não tenho mais efeitos colaterais, meu organismo já se acostumou com a medicação. Então, eu tenho uma vida super agitada, eu viajo bastante, eu trabalho. A AIDS é a síndrome causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Nem todo mundo que tem o vírus terá os problemas que a doença traz. Entre as mulheres paulistas, as notificações de novos casos de HIV se mantiveram estáveis nos últimos anos, mas os casos de AIDS caíram pela metade na última década. O balanço é do Centro de Referência e Treinamento da ST-AIDS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em 2007, 3.030 mulheres foram diagnosticadas com AIDS. Esse número caiu para 1.707 em 2016. A maior queda aconteceu entre mulheres que têm entre 30 e 39 anos. Eram 1.053 em 2007 e 504 passados 10 anos. Entre os homens, a queda foi bem menor, de 7%. Isso porque houve um crescimento de 167% de casos entre adolescentes de 15 a 19 anos do sexo masculino, com um salto de 43 para 115 casos em 10 anos. Entre as mulheres, apenas a faixa que vai dos 60 aos 69 anos de idade registrou aumento no número de casos de AIDS. Eram 103 em 2007 contra 136 em 2016, um aumento de 32%. A maior incidência de AIDS entre as idosas pode ser explicada pela falta de orientação e informação quando elas iniciaram a vida sexual. Essas mulheres mais velhas, que hoje têm mais de 60 anos, elas têm mais dificuldade muitas vezes de usar um preservativo. A negociação com o parceiro é dificultada porque nós estamos num mundo machista, não é? Para a Silvia, o segredo da vitalidade é seguir o tratamento à risca e manter a cabeça equilibrada. Eu aprendi nesses anos todos que quando você não aceita, você não se cuida. Então, conhecer a doença, conhecer o próprio corpo, sabe, assim, se respeitar. Levantamento do Jornal da Gazeta, edição das 10, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, mostra que o bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, é campeão em roubo de veículos. Já os pedestres são as principais vítimas de assalto em Campos Elíseos, na região central. Quem tem ou passa de carro por São Mateus, na zona leste de São Paulo, corre mais risco de ter o veículo roubado aqui do que em qualquer outro bairro da cidade. De janeiro a julho, 18,5% dos roubos em toda a cidade de São Paulo foram de veículos, o que deixa essa modalidade de crime em segundo lugar nas estatísticas da segurança pública. Só o Distrito Policial de São Mateus contabilizou 711 roubos de veículos, média superior a 110 por mês, mais de 3 por dia. Os maiores números da capital. Os roubos de veículos são tão frequentes no bairro que, infelizmente, não é difícil encontrar quem já foi vítima desse tipo de crime. É o caso do seu Francisco, que foi rendido pelos ladrões bem aqui, em frente à casa onde mora. Foi no início do ano. O metalúrgico aposentado saía de carro com a esposa quando 2 ladrões armados anunciaram o assalto. Quando eu tirei o carro, fração de segundos, eles vieram e me abordaram, com um revólver na minha cara, Mas quando o assunto são outros tipos de roubos, como o assalto a residências, a estabelecimentos comerciais e a pedestres, o bairro mais violento de São Paulo não fica na periferia, mas na região central. É este aqui onde nós estamos agora, Campos Elíseos. Nos 7 primeiros meses do ano foram registradas na delegacia da região 2.441 ocorrências, quase 350 casos por mês, mais de 11 por dia. E em toda a capital, entre as várias modalidades de roubo, os crimes contra pedestres foram os mais comuns, com 53,3% do total. Fernando é uma das vítimas dessa violência. Há 2 meses, ele foi roubado por 2 homens enquanto caminhava pela Avenida Rio Branco. Para levar o celular dele, os assaltantes o agrediram. Eu levei uma gravata e acabei levando uma barra de ferro. Você se sente extremamente inseguro, você fica refém do seu próprio bairro, basicamente. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo destaca que nos primeiros 7 meses do ano houve redução de 22% nos roubos a pedestres no bairro de Campos Elíseos. Já São Mateus apresentou queda de 25% nos casos de roubos de veículos.
A pasta destacou que uma das medidas adotadas no combate a este tipo de crime foi a lei dos desmanches, que enfrenta também o comércio ilegal de peças automotivas. A polícia descobriu um centro de distribuição de drogas que funcionava em um motel na zona leste de São Paulo. Após um tiroteio, 2 suspeitos morreram e 8 pessoas foram presas. Os policiais chegaram a este motel depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o local disponibilizava 15% dos quartos para clientes. O restante era usado para armazenar drogas e armas. Nos cômodos foram encontradas 2 pistolas, 5 carros e meia tonelada de maconha. A suspeita é de que a maconha vinha do Paraguai, passava por Cascavel, no Paraná, e chegava a São Paulo. O crime vai ser investigado pela Polícia Federal como tráfico internacional de drogas. Libanês suspeito de ser o operador financeiro do Hezbollah foi preso hoje pela Polícia Federal brasileira. E olha, ele também é investigado nos Estados Unidos, na Argentina e no Paraguai. Assad Ahmad Barakat foi preso em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, próximo à tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. A detenção de Barakat foi a pedido da Justiça paraguaia pelo crime de falsidade ideológica por portar um passaporte falso. Barakat morava em Foz do Iguaçu desde 1987, fugindo da Guerra Civil do Líbano. Ele já havia sido preso em 2001 no Brasil pelos crimes de associação ilícita, sonegação de impostos e instigação ao crime. Segundo a polícia, ele é suspeito de ligações também com o PCC e acusado de comandar um grupo que usava cassinos na Argentina para lavar dinheiro do tráfico de armas e drogas. A organização criminosa teria lavado pelo menos 10 milhões de dólares para ações do grupo islâmico. Autoridades paraguaias também suspeitam que Barakat foi responsável pelo financiamento da ação terrorista contra a Associação Judaica Argentina, AMIA, em 1994. 85 pessoas morreram no ataque, mas essa acusação nunca foi provada na justiça. Os Estados Unidos consideram Barakat um terrorista perigoso desde o ataque às Torres Gêmeas em 2001. Autoridades suíças vão enviar ao Brasil os extratos das contas que Paulo Vieira de Souza mantinha no país. O ex-diretor da Dersa é apontado como operador de propinas do PSDB. Em quase um ano de batalha nos tribunais, a defesa de Paulo Vieira de Souza tentou evitar que as autoridades brasileiras recebessem informações das contas que ele mantinha na Suíça. Com a decisão neste mês da Suprema Corte do país, não há mais recurso e os dados devem ser enviados em breve. São extratos e documentos referentes a 4 contas, desde que elas foram abertas na Suíça em 2007, até quando o saldo somado de 113 milhões de reais foi transferido para um paraíso fiscal no Caribe em 2017. O dinheiro foi retirado do país europeu depois que o Ministério Público suíço avançou as investigações sobre brasileiros envolvidos na Lava Jato. Com os extratos em mãos, os investigadores esperam descobrir quem fez depósitos e quem, durante uma década, recebeu dinheiro transferido das contas de Paulo Preto, apontado como o operador de propinas do PSDB. Paulo Preto comandou a Dersa, a estatal paulista responsável por obras nas estradas, de 2007 a 2010, durante o mandato de José Serra. O ex-governador é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, com base na delação da Odebrecht. Executivos da empreiteira revelaram que houve corrupção em obras do Rodoanel. Serra nega. Em São Paulo, Paulo Preto já é réu na Justiça Federal. Na ação, ele é acusado de desviar 7 milhões e 700 mil reais da Dersa em desapropriações do trecho sul do Rodoanel. Neste ano, ele chegou a ser preso 2 vezes, mas foi solto por determinação do ministro Gilmar Mendes. Paulo Vieira de Souza nega as acusações. O presidente Michel Temer declarou hoje em Brasília que o próximo presidente da República vai ter que seguir o mesmo caminho do governo dele na condução do país.
Temer participou hoje da cerimônia de assinatura de contratos de concessão e construção de novas linhas de transmissão de energia no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica estima que os investimentos necessários a partir da assinatura dos contratos devem chegar ao patamar de 6 bilhões de reais pelas empresas que arremataram os 20 lotes de linhas de transmissão. Ao discursar, Temer enalteceu a própria administração e disse que o próximo presidente, independente de quem seja, dificilmente vai sair do caminho escolhido pelo governo comandado por ele. Nosso governo tem orgulho de apresentar-se como reformista. Foram várias reformas. Muitas e muitas vezes eu vejo um certo pessimismo, especialmente, convenhamos, em função das eleições que se aproximam. E quando eu posso, e aqui eu farei, o que eu posso dizer é o seguinte: as reformas todas que nós fizemos, especialmente esta agora do setor elétrico, esta que recuperou a economia, gerando, volto a dizer, os 117 mil empregos no mês de agosto, dificilmente quem for eleito poderá sair desse caminho. Em vídeo divulgado hoje, o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, diz esperar ter alta antes do dia 7 de outubro, data do primeiro turno. 21 de setembro, sexta-feira, véspera da primavera. Nunca me senti tão bem na minha vida. Meu muito obrigado a todos vocês. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta. Onde então, juntos enfrentaremos o 7 de outubro, um novo marco no rumo do nosso Brasil. Tamo juntos, até a vitória. Valeu! Este é o segundo vídeo divulgado pelo candidato em menos de 24 horas. Ontem, o boletim do Hospital Albert Einstein informou que Bolsonaro teve aumento de temperatura, sendo submetido a uma drenagem para retirar resíduo líquido ao lado do intestino. Hoje, os médicos disseram que o deputado federal recuperou os movimentos intestinais e que, por isso, o paciente iniciou dieta pastosa com ótima aceitação. O político está internado há 15 dias devido a uma facada no abdômen durante um ato de campanha em Minas Gerais. Em entrevista por telefone ao jornal Folha de São Paulo, a primeira desde o atentado, Bolsonaro defendeu o economista Paulo Guedes, anunciado como ministro da Fazenda, caso o candidato do PSL vença as eleições. Segundo ele, Guedes nunca defendeu a volta do imposto e que apenas está estudando alternativas. Ele garantiu que o economista segue na equipe, desmentindo boatos de que Guedes iria se afastar da campanha após o cancelamento de compromissos. Bolsonaro destacou ainda que o atentado foi barra pesada e que está vivo por um milagre. Garantiu que não fará mais campanha de rua nem participará de debates no primeiro turno. Os outros candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha hoje pelo Brasil. Fernando Haddad, do PT, fez campanha nas cidades de Ouro Preto e Betim, em Minas Gerais. O petista defendeu que, se eleito, terá como medidas emergenciais baixar carga tributária dos mais pobres, promover reforma bancária e retomar as obras paradas no país. Ao lado de Dilma, Haddad disse que o governo dela foi alvo de sabotagem da oposição e negou qualquer atrito com a ex-presidente. Marina Silva, da Rede, fez campanha em São Paulo. A candidata se encontrou com ambientalistas e deu entrevista na rádio Jovem Pan ao programa Pânico. Marina criticou a carta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. No documento, o tucano pediu união dos presidenciáveis contra candidatos radicais para evitar agravamento da crise. Disse que a situação é dramática. A candidata da Rede afirmou que o Brasil não pode comprar tese de que eleição é plebiscito entre populismo de direita ou esquerda. E falou ainda que o cidadão deve votar em quem acredita. Ciro Gomes, do PDT, começou o dia no interior de São Paulo, onde visitou a Basílica de Aparecida e fez campanha no mercado de Pindamonhangaba, sua cidade natal. Ciro criticou Bolsonaro, afirmou que a candidatura do deputado pelo PSL é salto no escuro, destruidor da nação brasileira. O ex-governador do Ceará também reagiu à carta de Fernando Henrique. Ciro disse que o ex-presidente é cínico e fez o documento para ressuscitar a campanha de Alckmin.
O candidato do PSDB fez campanha em Recife e em Salvador. Geraldo Alckmin elogiou a carta de Fernando Henrique. Disse que o objetivo era alertar os eleitores sobre o risco de polarização entre projetos radicais materializados nas candidaturas de Bolsonaro e Haddad. Alckmin, no entanto, negou uma união de centro agora. Afirmou que não iria procurar os candidatos. Em quarto nas pesquisas, disse esperar uma mudança na reta final da disputa. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Especialistas sustentam que a personalidade humana fica pronta até os 5 anos de idade. Um portador de dupla personalidade já está feito na infância, mesmo que ainda não tenha desfrutado da chance de ser um poste do PT numa campanha eleitoral. Haddad, o substituto de Lula, tem experiência nesse tipo de transtorno. Ele fundiu sua personalidade à de Lula para chegar à Prefeitura de São Paulo. Agora, tenta a sorte como poste federal. Lula é Haddad, Haddad é Lula, eis o lema da campanha petista. Se o eleitor comprar a tese de que o novo poste é solução para os problemas nacionais, Lula passará à história como eletricista do século. Se o poste for refugado pelo eleitor, o presidiário de Curitiba renovará a sua pose de perseguido. Em qualquer hipótese, o segredo do negócio é esconder o fiasco da administração Dilma, a poste antecessora. Haddad entrou na corrida presidencial com atraso. Revelou-se uma espécie de Usain Bolt, 100 metros em 9 segundos e 68. A diferença é que ele corre com as pernas de Lula. Nos comícios, imita a voz de Lula. No primeiro debate presidencial de que participou, ecoou Lula em 100% das respostas. Se eleito, Haddad irá para Brasília. Lula talvez continue em Curitiba, pois deve ser condenado por Sérgio Moro em mais 2 processos. Ficará no ar uma dúvida. A sede do governo será no Planalto ou na cadeia? Boa noite. Um dos líderes nas pesquisas de intenção de voto para senador do Rio de Janeiro, o ex-prefeito César Maia, do DEM, foi condenado por improbidade administrativa e teve os direitos políticos cassados no estado. O pai do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o vereador César Maia, do DEM, foi condenado em primeira instância pela 3ª Vara da Fazenda Pública do Rio por não ter aplicado em educação o percentual exigido por lei nos anos de 2007 e 2008, quando era prefeito da capital fluminense. A Justiça considerou que Maia cometeu improbidade administrativa e o vereador teve os direitos políticos cassados por 5 anos, além de ter sido multado em R$900 mil. O ex-prefeito, que é candidato ao Senado no Rio e lidera as pesquisas de intenção de voto, empatado com o candidato do PSL, Flávio Bolsonaro, disse que vai recorrer da decisão e mantém a candidatura de senador. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Luiz Marinho, do PT, gravou imagens para o horário eleitoral e fez campanha em Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e em Itaquaquecetuba, na região metropolitana do estado. O petista voltou a prometer que, se ganhar a disputa, vai criar um banco para financiar pequena e média empresa. O ex-prefeito de São Bernardo do Campo disse ainda que uma eventual gestão vai priorizar a geração de empregos no estado. João Dória, do PSDB, também gravou imagens para o horário eleitoral e visitou o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, na zona leste paulistana. E depois seguiu para o interior do estado, onde visitou as cidades de Itapeva, Itapetininga e Ibiúna. O tucano disse que, se eleito, vai priorizar a saúde, prometeu mais apoio às Santas Casas e prometeu ainda levar o Corujão da Saúde para outras cidades onde existe rede médica privada. Paulo Scaff, do MDB, fez campanha nas cidades de São Bernardo, Santo André, Diadema e São Caetano. Ele disse que a região do Grande ABC está abandonada, com problemas na saúde, mobilidade e que falta investimento. O candidato disse que, se vencer, vai fortalecer as empresas. O MDBista voltou a se desvencilhar do presidente Temer. Disse que essa associação não vai prejudicá-lo.
Márcio França, do PSB, visitou a unidade na capital da rede Luci Montoro, referência no tratamento de pessoas com deficiência. Candidato à reeleição, disse que vai acabar com filas de espera para cadeiras de rodas em São Paulo. Segundo ele, no interior, há mais de 19 mil pessoas esperando pelo equipamento. França prometeu que fará convênios com municípios para possibilitar a compra e disse ainda que vai zerar a fila para próteses e órteses. O IPCA 15, índice considerado a prévia da inflação, ficou em 0,09% em setembro. De acordo com o IBGE, o forte recuo dos preços dos alimentos compensou a alta da energia elétrica. Ainda segundo o Instituto, esta foi a menor taxa para o mês de setembro desde 2006 e a menor variação mensal de 2018. O Ministério do Trabalho informou hoje que 110.431 empregos com carteira assinada foram criados em agosto no Brasil. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, este é o melhor resultado para o mês nos últimos 5 anos e o 8º positivo seguido. A derrubada de algumas árvores no Parque Buenos Aires provocou polêmica no bairro de Genópolis, em pleno Dia da Árvore. Na próxima segunda-feira, o parque completa 105 anos. O cachorródromo, uma espécie de praça para cachorros do Parque Buenos Aires, está fechado para obras. E o que parecia uma boa iniciativa virou uma polêmica para os frequentadores. É que a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente começou a cortar as palmeiras que ficavam ali. No local da reforma, vários tocos chamam a atenção de quem passa. Quando chegar o verão, estão cortando as árvores. É absurdo, né? O Gustavo era um que estava torcendo pelas melhorias para brincar com o Peter no novo espaço, mas agora mudou de opinião. Achei um absurdo, realmente, assim. Na verdade, faz muita falta, né? Tanto para controlar a temperatura. Quando eles falaram que ia fazer a reforma, achei que fosse uma coisa boa. A hora que eu vi isso, já mudei completamente de opinião. Este senhor diz que chegou a perguntar para funcionários o que estava acontecendo, mas não ficou satisfeito com a explicação. Eu até conversei lá, eles não souberam explicar, na realidade. É muito esquisito, eu falei, o que aconteceu, né? Por causa da polêmica, os administradores do parque espalharam vários cartazes como esse aqui pelo espaço. Eles dizem que estão realizando a remoção de palmeiras ceafórtias, uma espécie exótica invasora, e que haverá replantio de espécies nativas em outras áreas do parque. Em junho do ano passado, o Jornal da Gazeta mostrou que essas palmeiras australianas também estavam sendo removidas do Parque Trianon, na Avenida Paulista, e que lá 500 seriam cortadas. A analista ambiental da Secretaria explica que o motivo é o mesmo para os dois parques. Ela tem um comportamento muito agressivo, então ela se dissemina com muita rapidez, ela tem um desenvolvimento muito acelerado. Então, quando ela cresce, quando ela se desenvolve, ela provoca um extremo sombreamento, né, impedindo que as espécies nativas se desenvolvam. Andréa Bossi diz que no Parque Buenos Aires foram retiradas 18 palmeiras que tinham nascido de forma espontânea na área dos cachorros e outras 2 árvores que estavam em risco. E prometeu que em outubro, 29 mudas serão plantadas em um mutirão. A gente então já fez a vistoria, agora a gente vai fazer a escolha das espécies. A melhor época para se plantar é na primavera, porque a gente ainda está num período de estiagem. A partir de amanhã a gente vai pensar numa data para fazer o plantio de 29 exemplares da Mata Atlântica. Bem, as áreas de instabilidade que provocaram temporais neste finalzinho de inverno aqui em São Paulo já enfraqueceram e a tendência agora é de sol e temperaturas em elevação. Agora, aqui na região da Avenida Paulista, faz 19 graus. A primavera começa oficialmente amanhã às 10 horas e 54 minutos da noite. E como será que fica esse final da estação mais fria do ano, Mariana? O tempo segue firme nesse comecinho de primavera e a tendência é de mais calor nos próximos dias, viu? Olha só, nessa próxima madrugada teremos mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 29 graus. Aí no domingo chega a fazer até 32 graus e na segunda-feira, para começar a semana, calorão na casa dos 33 graus, todos os dias com tempo firme por aqui.
Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite, um excelente final de semana. Até segunda-feira, Luciana. Até, Gabriel. Ótimo fim de semana para você. Fique agora com o Rony Founo. Todo seu. Confira neste domingo 11 da noite, em Hora do Voto, um debate sobre o cenário eleitoral brasileiro com os cientistas políticos Rogério Schmitt e Aldo Fornazieri. Assista agora. Todo seu.